FagPlus. Na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Advém da justiça laboral. Julga improcedentes. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Fala pessoal, muito boa tarde, é um prazer incomensurável partilhar esse momento aqui com vocês e hoje uma edição super especial do nosso NPJ News. Prof. Lucas Oliveira está com a palavra para as considerações iniciais, professor. Olá, professor Lucas Rosa, uma alegria voltar por aqui nessa nossa casa. Nossa equipe de produção dessa vez caprichou, foi atrás aqui de uma pessoa muito querida, especial, que repercutiu num caso que chamou muita atenção, tanto da nossa atenção, como também da mídia nacional, e aí hoje se faz presente aqui para compartilhar com os nossos acadêmicos um pouquinho dessa história tão interessante que passa pelo direito, passa pela graduação em direito aqui, conforme a gente vai detalhar. Uma alegria muito grande, eu quero apresentar a vocês, nossa querida comunidade acadêmica aqui do Centro Universitário FAG, a advogada Camila Pita. Seja muito bem-vinda, Camila. Oi, Lucas, professor Lucas, obrigada, agradeço o convite dos dois. Para mim é uma satisfação estar participando aqui hoje, espero conseguir deixar alguma lição, algum ensinamento para quem estiver assistindo, que a gente possa trocar um conhecimento bacana, que a gente possa aprender um com o outro e ter um bate-papo muito legal no dia de hoje. Miriam. Camila, eu vou começar com as perguntas mais fáceis, assim, a respeito, e aí tentando também ajudar o pessoal que hoje está ali considerando, olha, será que eu faço direito, será que eu não faço, ou será que eu entrei no curso certo? Porque isso aí, se eu me lembro bem dessa fase quando eu estava passando por ela, é uma dúvida que nos acompanha ao longo do curso. Eventualmente você tem alguma certeza maior, uma certeza menor. Como é que deu aquele estalo, assim, do tipo, olha, acho que quero fazer direito, vou tentar me preparar para esse curso aí. Quando que foi isso e em que contexto? Então, para mim, eu tive um chamado muito grande para o direito, é a clássica frase, né? O direito que me escolheu e não eu que escolhi o direito. Então, quando eu tinha meus 14 anos, infelizmente minha família, minha mãe se viu envolvida em uma situação de injustiça muito grande. E eu era muito novinha na época, eu era bem imatura mesmo, nos meus 14 anos, mas estava no primeiro ano do ensino médio. Então era aquela fase que todo mundo perguntava, e aí, vai fazer vestibular para quê? E na escola a gente já tinha aqueles momentos, né, de decidir para que a gente iria prestar faculdade, para que a gente iria prestar o vestibular. Então, diante de tudo que estava acontecendo com a minha mãe, com a minha família, tudo passou a girar em torno disso. Eu queria entender melhor, eu queria saber o que era direito, o que era processo, o que era o processo penal, o que era tribunal do júri, como aconteciam investigações. E então eu escolhi o direito e o direito me escolheu, e foi uma relação assim de amor que não tinha como eu escolher uma outra coisa senão o direito. Foi realmente por paixão e por muita vontade de aprender e entender aquilo ali. Muito bem. E quando você pensou assim, olha, quero fazer direito, né, por causa desse contexto, o contexto todo é uma acusação de homicídio, né, a acusação de homicídio doloso, por isso a referência ali do Tribunal do Júri, e aí essa situação toda, assim, você já pensou, olha, eu quero entrar no direito para ser advogada e ser advogada do Tribunal do Júri, no âmbito do Tribunal do Júri, ou isso foi um processo que você foi vivenciando também dentro do seu discernimento? Então, foram assim, etapas, porque logo de início eu não sabia o que era um tribunal do júri, verdadeiramente falando. Então, eu lia, assistia um filme, aprendia uma coisa ou outra, mas não tinha aquela ideia concreta na minha mente de quem era quem no tribunal do júri, o que cada pessoa fazia, o que o advogado fazia, o que era o Ministério Público. Então, de início, no momento de escolher o curso,
eu ainda não tinha esse entendimento todo. Essa parte eu só fui ter mais quando eu entrei para a faculdade. Logo quando eu passei no vestibular, eu fiz faculdade aqui na minha cidade mesmo, em Valência, no interior da Bahia. Logo quando eu entrei, eu me interessei por começar a assistir os júris da cidade. Então a própria faculdade às vezes promovia, né, que os alunos fossem assistir, e aí sempre que tinha júri aqui eu ia assistir. E eu lembro do primeiro júri que eu assisti aqui, que por destino, ou não sei, também foi de uma pessoa que foi inocentada e que a gente, né, acreditou na inocência da pessoa. E foi feito por uma defensora pública na época. E ela era muito parecida comigo, tinha um jeito muito de menina ainda, a gente via que ela era nova, né, jovem, e que ela estava assim, um pouco nervosa para fazer, mas ela fez aquilo de uma forma muito brilhante. Então, desse primeiro júri que eu assisti, que inclusive foi o primeiro júri dessa defensora, no final ela falou que era o primeiro júri dela, que ela estava muito nervosa, mas que ela estava muito grata a Deus por ter conseguido provar a inocência de uma pessoa. Então, para mim foi duplamente emocionante esse dia. E eu passei a ter uma admiração tão grande por essa defensora que alimentou em mim mais ainda a vontade de fazer aquilo. E aí, naquele momento que eu fui ter a percepção do que era o júri e desenvolver esse desejo de, não, é isso que eu vou aprender a fazer, é isso que eu vou ser para a minha vida. Eu tenho algumas perguntas aqui, professor. Exatamente, eu tenho algumas perguntas a mais para fazer, mas é o seguinte, quem aqui no curso da FAG é a pessoa responsável por difundir o júri, por difundir esse sentimento de defesa, né, uma defesa combativa, aguerrida nesse tribunal do júri, é o professor Lucas Rosa. Então, eu tenho certeza que ele tem ali alguns itens também para contribuir com a nossa conversa. Manda aí, professor. Muito bem, eu recebi, inclusive, é uma pergunta dos nossos acadêmicos, no seguinte sentido, como que a Camila hoje, ela observa o direito à ciência jurídica, é uma pergunta de um acadêmico do primeiro período, e questiona, olha, o direito em relação àquela ideia de fazer justiça, ter o direito como um mecanismo de proteção para as pessoas, ele pergunta como que a Camila olha para o direito enquanto ciência jurídica. Perfeito. Então, o conselho que eu tenho para dar para todo mundo, que também foram fases que eu passei no direito. No direito a gente vai ter muitos momentos de glória, muitos momentos muito felizes e muitos momentos de se sentir um pouco frustrado, da gente querer provar uma coisa, acreditar muito em uma coisa e a gente não conseguir provar aquilo, ou demorar muito para conseguir provar aquilo, acessar aquilo. Mas eu acredito sim no direito como instrumento de justiça, eu acredito que as pessoas que escolhem o direito têm que ter dentro delas esse senso de justiça, seja lá para qual cargo você for, se você for do lado da acusação, do lado da defesa, do lado do juiz. Eu acredito que todas as pessoas que operam no direito têm que ter esse sentimento de buscar realmente a justiça. Eu acho que isso é importante e que se todos que entrarem no mundo jurídico tiverem essa sensação, esse sentimento, esse ímpeto de vamos fazer justiça, eu acho que a gente consegue fazer sim justiça. Eu acho que tem que ter essa semente dentro de cada um que vai fazer o direito, de acreditar, de não se frustrar no caminho, porque a gente vai ver profissionais que não são tão bons, a gente vai passar por situações difíceis, a gente vai cair aí algumas vezes, né? Mas tem que sempre manter a fé de que vai dar tudo certo e acreditar mesmo na justiça. Muito bem. E agora, aproveitando esse tema também, né, o tempo no processo e o tempo para a tramitação de um inquérito policial, o tempo até o julgamento, uma decisão de pronúncia, até a sessão plenária do Tribunal do Júri, em relação a esse caso concreto mesmo, Camila, em relação ao tempo, quanto tempo aproximadamente
tramitou o processo até a sessão plenária e também o tempo da graduação em relação a esse momento assim entre entrar no curso de Direito, ser aprovada na prova da OAB, exercer a atividade profissional. Em algum momento, Camila, você teve a sensação ou, enfim, algum sentimento sobre o tempo? Olha, será que dará tempo de eu me formar, eu participar da sessão de julgamento? Em relação a esse contexto, como que foi para você? Então, retomando até um pouco o que eu estava falando no início, do momento que eu me apaixonei pela defesa, no início mesmo, quando eu escolhi o direito, eu pensava em ser delegada. Eu acho que porque ainda era a fase do inquérito. Então, naquele momento, a gente estudava mais as investigações. Então, naquele primeiro momento, eu pensava, não, eu quero ser delegada porque eu vou saber investigar uma coisa. E aí, com o passar do tempo, eu conheci o Tribunal do Júri, conheci as outras partes de um processo e decidi realmente ser advogada para atuar na defesa. E em relação ao tempo, nesse caso em concreto foram um pouco mais de 12 anos. O fato ele acontece em março de 2012 e o plenário ocorreu no dia 24 de setembro desse ano. Então foram 12 anos e alguns meses. Que de início, claro, eu não esperava que fosse demorar tanto. Depois, em determinado momento, eu não esperava que fosse chegar a júri. Mas quando houve a decisão de pronúncia, que realmente foi decidido que haveria um júri, era, salvo engano, 2016 para 2017. Eu já estava na faculdade, e então eu já entendia melhor algumas coisas. E daí em diante, eu comecei a ter esperança que eu conseguiria fazer esse plenário junto com os outros advogados dela, que já acompanhavam o caso. Muito bem. E tem uma foto, Camila, você abraçada com a sua mãe ali, e em relação àquele momento da quesitação, em que há a sala de votação, a partir de cédulas opacas, com sim e não, há ali a apresentação dos quesitos, à medida que são depositados na urna inicial dos votos, depois a urna do descarte no dia do júri. Os quesitos são a autoria, depois a materialidade, e depois vem os próximos quesitos em relação à absolvição, à inocência, naquele caso, no processo concreto da sua mãe. E nesse caso, quando o conselho de sentença, quando foram abertas as cédulas que estavam ali sendo utilizadas para decidir o julgamento, quando veio o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto voto de absolvição, em relação ao sentimento, naquele momento, como que foi para você? Então, no momento da sala secreta, eu não consegui entrar. E eu fiquei aguardando, só entrou um dos advogados. E eu fiquei aguardando com minha mãe o resultado. E eu fiquei, na verdade, a gente ficou agachada, só orando, aguardando o resultado. Naquela ansiedade, o tempo parecia que não passava. Eu falava, meu Deus, está demorando, né? Porque está respondendo todas as perguntas, está demorando muito. Mas, na verdade, era mais a ansiedade mesmo, né? Pelo resultado, mas no quesito da autoria, já foi 4-0, então foi uma votação, né, tranquila, e foi esse o resultado. Muito bem. Prof, agora eu passo a palavra para o Prof. Lucas Oliveira. Beleza, Camila, eu tenho mais algumas curiosidades aqui sobre essa situação toda, porque assim, quando a gente advoga para amigo, por exemplo, ou mesmo para parente, tem uma responsabilidade bem grande em relação a isso, né? Isso também se dá em outras áreas, né? Às vezes a pessoa é médica, por exemplo, tem dificuldade de atender a própria mãe, o próprio pai, por causa da proximidade. Como é que você administrou isso? Porque, assim, advogar demanda uma inteligência emocional muito grande, né? Tanto em relação à interação processual, como em relação à administração mental nossa, de como a gente vai reagir dentro de uma situação, como que a gente vai construir os argumentos.
Como é que foi essa experiência para você num processo que durou tanto, que marcou tanto a tua vida e que tem a ver com a tua mãe? Então, assim, não é só alguém muito próximo, mas é algo que também afetou diretamente a tua vida. Você comentou que teve outros colegas que acompanharam o caso junto com você, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que você administrou isso no teu foro íntimo, dentro dessas diferentes situações que você ocupou ao longo do desenvolvimento dessa história. Então, durante todos esses anos, houveram vários momentos diferentes. São 12 anos. E são 12 anos em que eu fiz a transição de adolescente para a vida adulta. Então, existiam momentos que eu tinha menos conhecimento, que eu tinha menos maturidade, tanto emocional quanto maturidade de percepção mesmo, de mundo, de entender as coisas, de ter conhecimento. E durante esse tempo existiram momentos em que marcavam audiências, saía uma decisão de pronúncia, saía uma decisão de um recurso, e isso abalava muito, eram momentos muito difíceis, mas por muitas vezes o processo passou alguns anos parado, então as coisas meio que acalmavam e a vida seguia o seu fluxo normalmente. Então foram fases de altos e baixos. Já próximo ao plenário, quando houve a marcação do plenário, foram uns 2 meses antes de ocorrer o plenário, foi, salvo engano, no dia 30 de julho, que a gente recebeu a intimação com a marcação da data. E aí foram 2 meses bem difíceis, foram 2 meses de muita angústia, de sofrimento, principalmente para minha mãe. Ela sofreu muito, foi um momento muito difícil, foram 2 meses muito, muito, muito difíceis para ela. E para mim também, mas eu sempre busquei passar uma confiança para ela, dar um apoio emocional para ela, para que ela se fortalecesse. Então eu sempre buscava conversar com ela para dizer, vai dar certo, você tem que estar forte, é o momento de você se defender, é o momento de você estar forte para você conseguir falar a verdade, para você conseguir contar o que aconteceu. Chegou finalmente esse momento, e eu sempre dizia para ela, chegou o momento de você provar sua inocência. É difícil, mas é um momento que precisa acontecer, que precisa existir para você mesmo. E o que me fortaleceu muito, além, claro, de Deus, de muita fé, muita oração, de nossos amigos, nossa família, foi estudar muito o processo. Então, quando eu me sentia muito desesperada, eu estudava ainda mais o processo, porque isso me dava confiança de que daria tudo certo, porque era provada a inocência dela dentro do processo. Então, quanto mais eu me desesperava, mais eu estudava, e aí a paz ia tomando conta, eu ia me acalmando, eu ia pensando positivo no dia, o que a gente iria trabalhar. E isso foi fortalecendo. E aí, eu tenho mais uma curiosidade em relação à sua preparação psicológica, que é aquele momento ali das sustentações no desenvolvimento, né, do plenário. Você participou diretamente de uma sustentação? E se sim, o que passou pela tua cabeça naquela hora e como que você conseguiu reagir, assim? Porque, veja, em sala de aula, né, eu tentando, claro, me colocar no teu lugar nesse exercício de empatia, mas nunca é a mesma coisa, né? Numa sala de aula eu consigo chegar e falar tranquilamente, mas se me tira daquele ambiente que eu estou acostumado e coloca para falar em outro espaço, eu vou ficar ansioso, eu vou ter problema de timidez, de ansiedade. Então, como é que foi isso? O que passou pela tua cabeça? E como é que você foi na tua autoavaliação? Se você conseguiu desenvolver tudo aquilo que você tinha se preparado e como que você lidou aí com eventuais surpresas pelo caminho? Então, eu participei sim dos debates, eu abri os debates, né, na primeira fase da fala da defesa, eu introduzi e fui acompanhada pelo Dr. Fabiano Pimentel, que é professor também de processo penal aqui da UFBA. E, assim, eu não consigo nem descrever ao certo como foi isso, mas foi um momento muito emocionante mesmo.
E eu acredito, modéstia à parte, que eu consegui fazer o que eu tinha preparado para fazer. No momento que eu entro, eu estou muito nervosa. A gente teve um plenário lotado de 8 da manhã até 1 hora da manhã do dia seguinte. Lotado mesmo, com pessoas em pé o dia inteiro, aguardando o resultado. Porque a gente mora numa cidade que é pequena, é interior, aqui tem cerca de 100 mil habitantes. E acho que foi o caso de maior repercussão aqui da cidade. Então, tanto a família do rapaz é muito conhecida, quanto a minha família é muito conhecida aqui na cidade. Então, realmente, o plenário estava lotado, não cabia mais ninguém. E aí eu olhava assim para todo mundo cheio e eu tremia de nervoso. Eu estava muito nervosa, mas ao mesmo tempo eu queria que acabasse logo aquele dia. Então, quando chega a minha vez de falar, aí o juiz fala: quer esperar um pouquinho? Não, vamos começar logo. Pelo amor de Deus, pode abrir, eu já estou pronta. Pode começar, já estou pronta. Abre o microfone aí pra gente começar. E eu andava de um lado para o outro, enquanto a gente estavam lá o microfone, né? E aí, quando eu começo a falar, eu começo ao mesmo tempo aí me acalmando, mas eu falo assim, com bastante vigor, poderia dizer assim. No outro dia eu tava até sem voz, olha que tinha um microfone, eu falei, gente, eu falei gritando. Era como se fosse botando tudo pra fora, era realmente lavando a alma de tudo que aconteceu durante todo esse tempo, de toda a injustiça que a gente passou, que a gente enfrentou. No momento da minha fala eu conto a dor da injustiça, pontuo algumas peças importantes da investigação também, para mostrar que a versão dela é a versão verdadeira, que não existia uma outra versão. Então, todas as perícias corroboravam minuciosamente com a versão dela. Então, eu trago algumas partes da perícia e trago também essa parte mais emocional, de contar tudo que a gente passou e de defender a verdade e de contar que eu estudei para isso, que eu me preparei muito para aquele momento, que não existia ninguém ali que tivesse lido aquele processo mais do que eu. E com certeza não existia, porque eu lia ele desde os meus 14 anos. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito nervosa, eu estava também muito confiante e muito tranquila, com a paz de que daria certo, de que, por mais triste que fosse, era a hora de encerrar o ciclo, que foi um ciclo difícil para minha mãe, para minha família e para mim também. Uhum. A última desse meu bloco aqui, para passar para o professor Rosa na sequência, Camila, nós temos muitos alunos que têm problema de timidez e que às vezes entram no curso de Direito com dificuldade de falar em público, né? A ponto de, por exemplo, ter muito trabalho, e é um trabalho mental, psicológico, para, por exemplo, apresentar trabalhos em sala. E aí vem a parte de formação que está junto ali com o curso. Nesse caso, tinha essa variável de foro íntimo teu, né? Essa mistura das histórias. Mas fora do ar aqui, enquanto a gente estava se preparando, você comentou comigo que você é uma pessoa bastante tímida e que, via de regra, não é falante, assim como quem está num debate no tribunal do júri. Então, em outros casos, como é que você lida com isso? Tendo uma personalidade tímida, né, que você qualificou dessa forma, mas tendo que enfrentar situações de exposição. Qual que é o exercício que você faz para conseguir ter um bom desempenho nessas circunstâncias? Então, timidez é o meu lugar de fala. Eu sempre fui muito tímida. Na escola eu era muito, muito tímida. Eu era aquela pessoa que não gostava de... só um instantinho. Então, eu era aquela pessoa que não gostava de apresentar trabalhos em sala de aula, porque eu não gostava de falar em público. Para mim era um orgulho ter que falar em público. Eu lembro na época da escola, lá tinha um trabalho que tinha que apresentar para as 3 turmas do ensino médio. E um dos meus últimos trabalhos eu passei uma vergonha tão grande, porque na hora que eu fui falar, eu falei com uma voz tão assim, meiguinha, quase sem sair de vergonha, que quando eu comecei a falar, todo mundo fez ó. E eu morri de vergonha nesse dia. Mas
depois que eu entrei na faculdade, eu melhorei bastante essa questão. Foi meio que automático, assim, não sei nem explicar como, mas quando eu comecei a apresentar trabalho na faculdade, eu já conseguia falar, já conseguia me sair melhor. E acho que talvez por ser mais a minha praia, por eu me sentir num ambiente mais seguro, por falar coisas que eu gostava, que me interessava, né, de falar. Então eu fui desenvolvendo mais essa questão de perder um pouco a timidez e de trabalhar melhor a oratória. E quando eu passei a advogar, a fazer júris, o júri da minha mãe foi meu 8º júri. No plenário, eu perco totalmente a timidez. Não sei explicar como. Eu acho que eu pego tanto o sentimento de defender aquilo, de entender que eu estou sendo voz para uma pessoa que está sendo acusada. Às vezes injustamente, às vezes justamente, mas eu sou a voz dela. Então, acredito que por tudo que eu passei, eu tenho essa consciência da importância de ser voz de alguém, de ser voz de alguém que pode estar sendo injustiçado, de ser voz de alguém que está ali para ser julgado. E eu tenho esse sentimento muito grande em mim que ele literalmente toma conta de mim na hora do tribunal. Então, no tribunal, eu perco completamente a vergonha. Eu entendo que eu estou ali não é só por mim, não sou só eu, é por alguém que está sendo julgado. E eu acho que é esse sentimento que consegue fazer eu perder mais a timidez. Muito bem. O nosso programa, ele atinge os acadêmicos do 1º ao 10º período do curso de Direito. E Camila, se hoje você retornasse e pudesse dar um conselho para aqueles nossos acadêmicos do 1º período, olha, estão iniciando agora, nós tivemos uma turma que iniciou no meio do ano, e é para aqueles acadêmicos que estão nesse momento, no 1º período do curso de Direito. Se você pudesse dar uma recomendação, uma orientação para ser utilizada, como levar a faculdade durante esse período de estudos, em uma graduação, quais seriam, assim, as principais orientações que você apresentaria? Então, o conselho que eu dou para todo mundo que está iniciando é conhecer, de fato, todas as partes do direito, conhecer todas as áreas do direito, estagiar em lugares diferentes, estagiar na área civil, na área penal, na área de previdência, estagiar na defensoria, no Ministério Público, no cartório, em escritórios de advocacia, para você tentar se encontrar, para você ver realmente o que você vai fazer quando sair dali, qual é a importância que você vai ter, aonde você vai se encaixar. Porque a maioria das pessoas, eu acredito que entra muito nova na faculdade, não tem essa decisão do que fazer quando sair dali. O direito, ele abre muitas portas. Então, eu acho importante estudar muito e também conhecer muito todas as áreas, conhecer todas as profissões, para ir se encontrando dentro do universo do direito, que é um universo muito grande. Então, o conselho que eu daria era realmente esse, para, desde o início, tentar se encontrar ali, para você já ir se direcionando no caminho que você quer. Se você quer advogar, começar a estagiar já com advogados bons na sua cidade, para quando você se formar, já ter bastante bagagem, já conseguir trabalhar sozinho. Se você quer fazer um concurso, já ir se preparando para o concurso, já voltar os seus estudos para o concurso. Então, eu acho que cada ano da faculdade ele tem que ser bem aproveitado para investimento do futuro da profissão que você vai querer seguir realmente. Muito bem. E nós também temos os nossos acadêmicos que passam por orientações do trabalho de conclusão de curso. Aliás, aos meus orientandos, respondam, prof, enviem os trabalhos para as últimas correções, porque está chegando a data do protocolo final do TCC. E Camila, já que o nosso assunto agora é também o TCC, o tema do seu trabalho, ele se vincula também
com o rito do tribunal do júri. A escolha desse tema, estudar a decisão de pronúncia, o princípio do indúbio pro società, as possíveis ausências de regulamentações em relação a esse princípio. Como que foi também esse momento do teu trabalho de conclusão de curso e, sobretudo, a delimitação temática foi também por sua história de vida? Então, foi sim relacionado ao caso da minha mãe. Inclusive, tem trechos que eu cito o caso sem nome, sem numeração, mas trago as citações no meu trabalho de conclusão do curso, que ele fala justamente sobre o princípio indúbio pro società, que, como eu falei, a decisão de pronúncia do caso dela saiu mais ou menos em 2016 para 2017. Então, eu estava no início para o meio do curso. E até então, eu só conhecia o princípio indúbio pro réu e a presunção de inocência. E, de repente, eu me deparo com a decisão de pronúncia dela, pautada nesse princípio indúbio pro società. E eu falo, o que é isso? Nunca ouvi, eu conheço indúbio pro réu. Então, eu passo a estudar esse princípio, a ver algumas decisões de pronúncia, para entender o que significava aquilo ali e decidi escrever meu TCC sobre isso, comentando sobre esse princípio que até então eu não sabia que existia e que para mim eu tomei um susto na época, porque eu estava no início da faculdade e eu conhecia do meu próprio, eu falei, o que é isso? Isso não existe. Mas aí eu pesquisei, descobri que existia, mas tenho as minhas críticas a ele, né, que foram colocadas também no meu trabalho de conclusão de curso. E é isso, foi assim que eu escolhi o meu tema. Um princípio muito criticado, inclusive eu já me manifestei em alguns trabalhos também na graduação em relação a principalmente a ausência de delimitação normativa em relação à aplicação desse princípio. Então, aos nossos acadêmicos que estão nessa etapa final do curso, elaborando os trabalhos de conclusão de curso, deem uma atenção muito, mas muito especial ao princípio do indúbio pro réu e também saibam da existência no contexto jurisprudencial, principalmente criticado no âmbito doutrinário, em relação ao princípio do indúbio pro società, um tema de altíssima relevância no contexto prático profissional também. Além disso, recebi dos nossos acadêmicos uma pergunta também, e essa daqui o prof. Lucas Oliveira, ele costuma sempre levantar essa bandeira, mas eu tenho que perguntar para Camila, professor. Olha, Camila, na faculdade tem a galera que é do time do direito penal, a galera que é do time do direito civil, do direito constitucional, e eu tenho que perguntar para você, durante a tua graduação, você gostava assim, amava o direito penal, o direito civil, o direito constitucional, o administrativo? Qual era a matéria de maior predileção? Então, eu sempre fui do time do direito penal, nunca, não existiu nenhuma fase que eu não fosse desse time. Porque eu já entrei realmente vivenciando tudo isso, então eu amava sempre o direito penal. Eu cheguei a estagiar 2 anos no Ministério Público e era na parte penal lá. Hoje em dia, além de ser advogada, eu também sou analista na Defensoria Pública e eu atuo lá na área de execução penal. Então, além de já amar o direito penal, durante todo momento sempre cruzou no meu caminho uma oportunidade para eu amar, ainda mais para eu trabalhar ainda mais nessa área. Todos nós aqui sabemos que o direito penal é a melhor matéria para ser estudada, é a melhor matéria da faculdade, e aqueles que falam que o direito constitucional, civil, são ramos mais legais, a gente deixa de lado essa galera, porque sabemos a importância do direito penal. Brincadeiras à parte, agora já estamos nos direcionando ao encerramento do nosso programa. Eu quero já deixar antecipadamente aqui um agradecimento muito especial à Camila, foi uma honra receber aqui, mas antes de encerrar o programa nós temos um momento muito especial, que é o momento dos abraços, o momento fofo do programa, para a gente lembrar, mandar um abraço, mandar um beijo para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos
telespectadores, e eu passo a palavra ao Prof. Lucas Oliveira, professor, para a hora fofinha do programa. Contraditório exercido agora, eu quero mandar meus abraços. Camila, muito obrigado por você ter dedicado esse espaço aqui para compartilhar a tua experiência conosco, com os nossos acadêmicos, né? Isso é realmente muito importante para a gente. E em relação à parte dos abraços, eu quero deixar o registro aqui, o abraço para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de encontrar uma Camila nas suas vidas para que a justiça fosse feita. Então, para aqueles que foram silenciados, não tiveram a oportunidade de encontrar uma voz, fica o nosso abraço, a nossa missão histórica de tentar reconstruir um futuro diferente desse passado. Muito bem. Camila, eu passo a palavra para você para deixar os seus abraços também, às vezes mandar um recado especial para alguém da família, alguém que para você merece, nesse momento, um cumprimento especial. Camila, tá com a palavra. O professor Lucas deu um abraço tão bonito que eu fiquei até sem palavras. Mas eu vou aproveitar que é um centro universitário, vou deixar meu abraço para todos os alunos, todos os estudantes de direito que estão chegando, e espero que eu tenha deixado uma sementinha de paixão pelo direito, especial pelo direito penal e mais especial ainda pelo tribunal do júri. Então, que vocês amem isso, que vocês tenham em vocês a vontade de fazer justiça, acreditar realmente na justiça, que vocês possam ser instrumento de justiça. Meu abraço para os dois Lucas também, agradecer pelo convite. E para todos que estão assistindo, para minha família, para minha mãe, para os meus colegas que compuseram a defesa junto comigo no caso da minha mãe. Então, esses são os meus abraços. Muito bem. Eu quero deixar aqui também registrados os meus abraços a toda a nossa equipe do Núcleo de Prática Jurídica, que estão naquela etapa também muito importante, final de semestre. Estamos lá com prazos, audiências, correções de petições, das avaliações. Então, a toda a equipe do Núcleo de Prática Jurídica, um forte abraço a todos. Quero também agradecer especialmente a Camila por ter também partilhado essa linda história, surpreendente história no Tribunal do Júri. Tenho certeza plena, absoluta, que inspirou muitas pessoas. Eu, ao saber o que havia acontecido naquele caso concreto, a atuação da Camila, fiquei muito sensibilizado, uma história incrível, e certamente nós levaremos para sempre essa história. Agradeço a todos que nos acompanharam, é sempre uma honra, um prazer, um privilégio partilhar esse momento aqui com vocês. Fiquem bem, até o programa que vem. Tchau, tchau. Plenário do Supremo Tribunal Federal.